Bom dia, meninas. Meu nome é Cíntia, sou advogada, sou sócia e fundadora do escritório Morales, Gonzalez e Dessantes Assessoria Jurídica e estou com muita honra participando aqui como tutora do Empreender Mulher. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações de consumo. Então, muitas dúvidas surgem sobre se são só direitos do consumidor, se o fornecedor tem direitos, quais são os deveres do consumidor, porque todo mundo só fala em direitos do consumidor, se a pessoa que é fornecedor, em algum momento, ela é consumidora, e o que a empresa, ou o que o empreendedor pode fazer junto ao mercado, e vou falar um pouquinho também sobre garantia, troca, reclamação, anúncio, oferta, tem bastante coisa. Espera só um pouquinho, eu vou pedir uma pausa para vocês, porque tem um probleminha técnico que a minha equipe está me mostrando. Oi, desculpa, probleminha técnico, já está resolvido. Vou falar um pouquinho sobre esses aspectos. Eu quero falar mais sobre questões práticas, sobre o que a gente pode fazer na prática. Mas eu não posso deixar de falar um pouco sobre teoria e até sobre umas questões jurídicas que, para quem não é advogado, são meio chatinhas, mas que são importantes para a gente entender. Por que esse direito do consumidor tão protecionista e como é que funciona esse direito do consumidor? A Constituição Federal, não sei se todas sabem, é a lei mais importante do país, tá? Então, ela é a base de todo o resto de legislação que a gente tem, tá? Então, eu tenho a Constituição Federal e toda outra legislação, tudo que a gente tem de legislação no país, ele tem que respeitar os princípios e as coisas que estão definidas na Constituição Federal. Tá? Dentro dessa Constituição, nós temos um artigo que é muito importante. Ele é muito importante para a democracia, ele é muito importante para os direitos das pessoas, que é o artigo 5º. Ele fala sobre direitos e garantias fundamentais dos seres humanos e dos brasileiros, tá? Então, nós temos aqui no artigo 5º, vou até compartilhar com vocês a tela, só um pouquinho. Isso. Daqui. Então, vocês estão vendo aqui, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e a garantia dos brasileiros natos e dos estrangeiros, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. E aí tem uma série de direitos que esse artigo tem, ele é um artigo bem longo, tá? São direitos humanos, direitos fundamentais, que a gente chama de direitos e garantias fundamentais. Então, quando a gente fala de direitos humanos, tá, a gente não está falando de proteger bandido, de regulamentar o presídio, também tem essa questão. Mas a gente está falando sobre os direitos de todos os cidadãos, sobre os nossos direitos, tá? E dentre esses direitos, então, direito à vida, à liberdade, tem lá no 32, que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, a Constituição Federal mandou fazer uma lei para a defesa do consumidor. E mais para frente, a gente tem um artigo que fala sobre a ordem econômica e como é que vão funcionar os negócios no país, e também fala que dentre os princípios das relações das empresas, da ordem econômica, a gente tem a defesa do consumidor. Mais para frente, foi editada, foi junto com a Constituição, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nome feio, complicado, mas foi uma transição entre a Constituição que a gente tinha, que era uma Constituição da ditadura, da década de 60, para a Constituição democrática, e fala que o Congresso Nacional deveria elaborar um Código de Defesa do Consumidor. Essa Constituição é de 88, o Código de Defesa do Consumidor saiu em 1990, é a Lei 8.078 de 90. Tá? Por que tanta importância para o direito do consumidor? Olha, foi colocado em destaque no artigo 5º, no 170, quem é da área do direito sabe que isso é muito importante. Porque, antigamente,
quem é um pouquinho mais velho do que eu vai lembrar, não tinha muita regulamentação sobre direito do consumidor. Então, o rótulo não explicava direito o que tinha no produto, fazia oferta, depois não cumpria. Então, tinha uma série de questões, uma série de desrespeitos com relação ao consumidor, né? E o Código de Defesa veio para igualar essas questões. Okay? Eu estou aprendendo, gente. Isso. Tá. Isso veio para beneficiar todos os cidadãos. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele define, então, quem é consumidor, quem é fornecedor, o que é produto, o que é serviço, mas às vezes os empreendedores, as microempresas ficam perdidos porque eles são pequenos. O código define que consumidor, tá, é aquele que é destinatário final de produto ou serviço. Em resumo, é isso, tá? Tá lá, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que é essa questão de ser destinatário final? Tá? É aquele que não usa o produto ou serviço dentro da sua produção. Como assim? Vou dar um exemplo do telefone. Em regra, tem um contrato com uma empresa de telefone, certo? Essa empresa de telefone, ela me fornece e eu uso para falar com os meus clientes, eu uso para contatar os meus fornecedores, todo mundo usa telefone, ok? Celular, fixo, tem plano de internet junto, não tem, todo mundo usa. Ele serve para viabilizar o meu negócio, mas eu uso como destinatária final. Os meus clientes não usam o meu telefone não é o meu produto, tá? Então, eu sou consumidora da companhia telefônica. Agora, vamos pensar numa empresa de call center. Uma empresa do call center, o produto dela é estar no telefone. O produto dela é falar ao telefone. Nesse caso, ela não é consumidora da empresa de telefonia, ela é parceira comercial. Então, elas têm um contrato comercial e não um contrato de consumo. Então, a gente sempre tem que pensar assim: o consumidor é aquele que usa como destinatário final, que o que ele recebe não faz parte da relação de consumo dele, da relação de fornecimento dele para as outras pessoas. Fornecedor, quem é? Fornecedor pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, ou pública, ou privada, ou nacional, ou estrangeira, que coloque bens no mercado de consumo. Bens, produtos ou serviços, tá? Eu estou colocando aqui o serviço como um bem, tá? O que é produto? Produto é qualquer coisa palpável, tá? Então, qualquer objeto, em regra, é produto. E serviço a gente tem a definição. São as atividades colocadas no mercado de trabalho. Lembrando só que a gente não está falando aqui de atividades ligadas ao direito do trabalho, tá? Então, a relação de empregado, que é o que a gente falou na tutoria passada, a gente deu a definição de empregado, de empregador, ele não entra no direito do consumidor, tá? Algumas pessoas, principalmente no início do Código de Defesa do Consumidor, achavam que, então, o empregado ele tinha direito de consumidor, e essas relações não se confundem, a legislação é outra, é tudo diferente, tá? O Código de Defesa do Consumidor, alguns chamam carinhosamente de CDC, né? Fica mais fácil vocês verem, CDC é Código de Defesa do Consumidor. Ele estabeleceu uma política nacional de relações de consumo. Então, quando a gente fala de direito do consumidor, quando a gente fala de consumidor,
a gente tem essas questões. Qual é o objetivo dessa política? Atender à necessidade dos consumidores, respeitar a dignidade, a saúde, a segurança, proteger os interesses econômicos dos consumidores, melhorar a qualidade de vida dos consumidores, transparência e harmonia na relação de consumo. Se você prestar atenção nesses princípios e nessas coisas, você vai ver que isso não é só para o consumidor, isso é para toda a sociedade. Então, quando eu regulamento as relações de consumo, quando eu estabeleço que deve existir esse limite, esse respeito, eu não estou falando só sobre o consumidor, aquela pessoa que está no mercado, eu estou falando sobre toda a sociedade, porque mesmo o empresário, mesmo as outras pessoas, ora ela é fornecedora, mas ora ela também é consumidora, tá? E então, assim, a regra que eu vejo que é a mais importante e que você vai atender todos esses princípios é se você sempre pensar na sua empresa. Quando eu coloco um produto, quando eu coloco um serviço no mercado, qual é o meu objetivo? Como eu gostaria de ser tratada? Quando eu sou o consumidor, como eu gostaria de ser tratado? Com relação à garantia, com relação à qualidade e segurança. Percebe que quando eu falo que no mercado eu tenho que colocar um bem seguro, isso é mais do que uma relação comercial. Isso é uma relação que vai beneficiar toda a sociedade. Tá? Então, a gente tem sempre que colocar esses princípios, tem sempre que pensar nesse aspecto. Como eu gostaria de ser tratada? Como eu gostaria de ser atendida? Se a gente definir isso, a gente já vai resolver metade dos problemas, tá? Existe uma questão, que é a questão da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor, ele em regra, é tratado como hipossuficiente, que a gente chama, ou seja, ele é tratado como uma pessoa em vulnerabilidade. Como assim? Eu sou advogada, eu conheço do meu trabalho, eu conheço das informações técnicas, do linguajar que eu tenho que usar. O meu cliente não conhece e ele não é obrigado a conhecer. Então, com relação à questão técnica do meu produto, vocês concordam que eu estou em vantagem com relação ao meu cliente? Eu sei do que eu estou falando. O meu cliente nem sempre sabe. Quando eu forneço qualquer produto, vou estar no telefone, quando eu forneço um aparelho celular, o fornecedor, primeiro que ele é grande, ele é muito maior do que o consumidor, economicamente mesmo. E outra que tecnicamente, ele conhece o produto dele, ele sabe como é que funciona, o que é que tem, o que é que não tem. Então, o consumidor, ele está em relação de desvantagem. Por que que a legislação protege o consumidor? Para deixar o consumidor em situação de vantagem? Não, mas para deixar os dois em pé de igualdade. Então, quando eu coloco direitos do consumidor, é para deixar os dois em pé de igualdade. Aí você vai falar, mas a minha empresa é muito pequena, eu sou só um empreendedor, eu sou MEI, trabalho sozinho, eu vou ficar em situação de desvantagem perante o consumidor, porque se eu der muito direito para o consumidor, o fornecedor pequeno, MEI, a microempresa vai ficar em desvantagem. Não, a ideia não é essa. A ideia é colocar os dois em pé de igualdade, tá? Então, a ideia da legislação do consumidor é harmonizar os interesses, tá? E colocar relações equilibradas. Os principais direitos do consumidor são a proteção da vida, da saúde, da segurança, tá? Contra os riscos provocados por práticas abusivas, por produtos perigosos, por produtos nocivos. Com base nesse direito, por exemplo, que se proibiu a comercialização de chupeta personalizada. Tá? É um exemplo, uma coisa que aconteceu muito recente. O fornecedor, ele tem como obrigação o controle de qualidade dos seus produtos, tá? Então, uma das obrigações do fornecedor é o controle de qualidade do seu produto. Então, se o produto ele não tem os mínimos padrões de qualidade, pode dar problema para o fornecedor.
É importante lembrar que alguns produtos, eles têm regulamentação. Então, alguns produtos, produto infantil, por exemplo, tem que ter lá o selinho do Inmetro. O que é o Inmetro? É o Instituto Nacional de Controle de Medidas. Então, ele vai verificar se aquele produto, ele atende padrões mínimos dentro das regras científicas, regras de engenharia, tá? E são testes rígidos, testes de controle de qualidade. É obrigação do fornecedor ter esse controle de qualidade, tá? Se não tem, pode ser responsabilizado e uma ação dessa, principalmente se tiver danos morais, pode até quebrar um MEI, uma pequena empresa, uma microempresa, tá? É direito do consumidor também ter educação sobre o consumo adequado, o consumo consciente. Vocês podem ver que alguns bancos têm programas sobre crédito consciente, agora está na moda, né, falar muito sobre crédito consciente, consumo consciente. Nem sempre é bondade deles, tá? Colocar, vou divulgar crédito consciente, consumo consciente. Existe uma responsabilidade social, sim, não estou isentando a responsabilidade social dessa empresa, mas também existe uma obrigação, porque quando eu coloco produto no mercado, eu tenho que colocar que esse produto ele tem que ser consumido de forma consciente, tá? E o crédito é um produto, tá? Então, é obrigação, faz parte dos direitos do consumidor ser educado e ter a divulgação, tá? Lembrando que também é direito do consumidor a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, é por isso que se proíbe também a formação de cartel, por exemplo. O que é a formação de cartel? Todas as empresas combinam e todo mundo faz o mesmo preço, todo mundo vende a mesma coisa. E aí o consumidor não tem liberdade, porque aí as regras de livre mercado ficam prejudicadas. A gente ouve muito falar sobre isso, por exemplo, imposto de gasolina. Então, já viram? Um aumenta o preço, todos os outros da região põem o mesmo preço. Você vai falar é porque o fornecedor deles é o mesmo? Não. Eles combinam para o consumidor ficar vendido, tá? Isso é crime, inclusive, formação de cartel, e é proibido, tá? O consumidor tem o direito à liberdade de escolha. Tá? O consumidor também tem o direito a ter uma informação adequada e clara sobre os produtos, sobre a quantidade, características, composição, qualidade, sobre os tributos e o preço. E produtos que ofereçam algum risco também tem que ter isso especificado. Quais os riscos do produto? Por isso que o rótulo é obrigatório, por isso que a embalagem ela tem algumas questões. Às vezes o artesão, a pessoa que produz lá na casa dela, ela acaba não fazendo isso, tá? Mas isso pode dar problema para a empresa e se acontecer algum risco, se algum alerta deveria ter e não tem, isso também pode dar problema. O que a gente aconselha? Eu fiz um produto manual, ele exige algum cuidado especial, então ele mancha, mancha tecido, né? Pode ver que tudo que a gente compra tem etiqueta, tem rótulo, tem embalagem. Ele necessita de uma limpeza especial, ele necessita de um cuidado especial, é para criança, mas não pode esterilizar. Ou coloca uma etiqueta personalizada, ou coloca mandei pelo correio, né? Então eu vendo de repente por algum site, né? Mercado Livre, Elo7, mesmo pelo Facebook. Quando você remeter o produto, quando você for entregar esse produto para o seu cliente, faz no computador mesmo um panfletinho falando sobre como utilizar, sobre as principais utilidades, de repente seu produto tem até algumas utilidades que a pessoa não sabe. Alimentos, coloca lá uma etiquetinha, um adesivinho com as informações nutricionais, o que é que contém, qual é a quantidade do produto. Isso é importante e isso vai te resguardar como fornecedor. Porque se mais para frente o consumidor for reclamar, for falar assim, eu não sei, eu não sabia disso,
Não, olha, é minha política, é meu padrão da empresa, é o padrão da minha empresa prestar essas informações ao consumidor. Isso vai te resguardar mais para frente. E tem também uma parte na legislação que fala que essas informações ela tem que ser acessíveis aos deficientes. Isso é regulamentado, tá? Em legislação específica. Mais um exemplo são os medicamentos. Já viram que nos medicamentos tem umas bolinhas na caixa? Aquilo não são bem bolinhas, tá? Aquilo é escrito em braille, que é acessível para o deficiente visual, ok? O consumidor também tem direito à proteção contra a publicidade enganosa, publicidade abusiva, concorrência desleal. E com relação a cláusulas que estabeleçam serviços desproporcionais, tá? Tem uma questão que vem sendo falada no meio jurídico e que às vezes as pessoas não sabem, aí esse é mais um direito do consumidor mesmo, do que do fornecedor, que é a questão da onerosidade abusiva, tá? Às vezes a pessoa faz um contrato, principalmente contrato que tem por base de aumento, moeda estrangeira, ou muitas alterações, que o contrato começou tudo bem, estava tudo equilibrado. De repente teve uma alteração de câmbio muito grande, teve uma revolução na política externa, a gente está no momento ainda de instabilidade econômica, e o contrato se tornou desproporcional, muito desproporcional, tá? E isso também o consumidor tem proteção com relação a isso. Para rever isso, geralmente a empresa não vai admitir que está desproporcional, e aí a revisão é só judicial, mas um juiz pode interferir para equilibrar essas relações. Tá? Falando sobre judiciário, o consumidor ele tem o direito de ter acesso aos órgãos do judiciário e aos órgãos administrativos para prevenção de danos e para reparação de danos. Órgãos administrativos, em regra, a gente está falando do PROCON. Tá? O PROCON ele também foi instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele tem, sim, ele é pró-consumidor, ele tem o objetivo mesmo de proteger o consumidor, mas eles têm a obrigação no PROCON de manter essas relações equilibradas. Tá? Muitas vezes o consumidor chega lá no PROCON e principalmente o MEI, o microempresário, acaba ficando desprotegido, porque eles colocam que só o consumidor tem direito, o fornecedor não tem direito nenhum, e às vezes o consumidor acaba até abusando. Tá? O PROCON ele é obrigado a seguir as normas da Política Nacional de Proteção de Consumo, e então ele está lá para equilibrar as relações, para proteger o consumidor, mas para que o consumidor se coloque em pé de igualdade com o fornecedor. Tá? Nunca para colocar em superioridade. Então, no PROCON, eles têm que respeitar isso. Não são todos os PROCONs, cada cidade tem PROCON que faz um trabalho sério, que faz realmente um trabalho de equilíbrio, mas a gente sabe que tem alguns PROCONs aí no Brasil que dão uma abusada, então o MEI, o microempresário já tem que chegar e falar, olha, eu quero tratar em pé de igualdade, eu sei que eu também não sou obrigado a tudo e eu não tenho que fazer tudo para agradar o consumidor. Tá? Lógico que eu tenho que tentar agradar ao máximo, mas tem que ser prevenidos aí os abusos, tá? O PROCON também tem uma função fiscalizatória, uma função importante na fiscalização, tá? E o consumidor também, com vista a esse equilíbrio, a buscar esse equilíbrio, tem o direito de inversão do ônus da prova. O que é isso? Ó, já está falando de juridiquês de novo. Em regra, aquele que entra na justiça e acusa, ele tem que provar. Como o consumidor ele é considerado hipossuficiente, ou seja, vulnerável, em desvantagem, o fornecedor pode ser obrigado, tá, a comprovar que não causou nenhum dano ao consumidor. Por isso que é importante
que a empresa tenha controle de qualidade dos produtos, que a empresa informe, que tenha essa política mesmo de informar sobre os produtos. Às vezes a MEI, a microempresa, ela trabalha de forma muito informal, trabalha de um jeito muito informal, muito amador, às vezes. É importante para a sua empresa, é importante para as suas relações, a gente também já falou sobre isso no direito do trabalho, que a empresa trabalhe de forma profissional. Então, fez pedido, que o pedido esteja documentado, que o anúncio ele tenha as informações do produto, que você tenha essa política de colocar, nem que seja um lembrete, um aviso, mas de informar o consumidor. Porque se você for acionado com relação a isso, você tem provas ao seu favor. Então é importante documentar as coisas, é importante que as coisas estejam transparentes. Um dos direitos do consumidor é a transparência nas relações. Então essas questões são importantes e são importantes não quando está tudo bem. Quando está tudo bem é ótimo, mas quando dá algum problema, você que é empresária, você tem que se resguardar. Tem que se resguardar, como eu falei, com relação ao trabalhador e tem que se resguardar também com relação ao consumidor, tá? E também está entre os direitos do consumidor, entre os princípios da Política Nacional de Direitos do Consumidor, que os serviços públicos sejam adequados e eficazes. Tá? Como eu falei lá em cima, quem pode ser fornecedor? Pode ser empresa pública? Pode. Pode ser o Estado? Pode. Tá? Então, nós temos direitos do consumidor também quando falamos de serviço público. Eletricidade, fornecimento de água, atendimento no posto de saúde, tudo isso tem que ser tratado com respeito. Mais do que isso, a gente leva em consideração os princípios que a gente tem em toda a legislação, que são princípios gerais do direito. Boa-fé, equilíbrio, lealdade, reciprocidade, verdade, respeito. Então, antes de mais nada, todo contrato ele tem que ter isso. E todo contrato ele tem que ter boa-fé. Boa-fé por parte do fornecedor, que está prestando informações adequadas, que está esclarecendo o consumidor sobre o produto, sobre os riscos, que tenha um controle de qualidade, e boa-fé por parte do consumidor também, que não compra para tirar vantagem, que não compra já pensando em reclamar, em trocar, tá? E aí a gente tem a boa-fé, entra a lealdade, entra a verdade e entra o respeito. O respeito e todas essas questões, elas têm que ser das duas partes. Tá? Vou falar um pouquinho agora sobre garantia. Tá? Todo produto ou todo serviço, quando ele é colocado no mercado, ele tem uma garantia. O que é a garantia? É o atestado de que o produto ou serviço que eu estou comercializando, ele está dentro de padrões de qualidade que ele se espera. Vou dar o exemplo da chupeta de novo. Para que serve uma chupeta? Chupeta serve para atender as necessidades de sucção da criança, do bebê, especialmente. Ser bonita está em segundo plano. Mais do que isso, ela tem que ser manuseada pela criança e que tem que ser equilibrada, tem que ser manuseada pela criança e tem que servir para sucção. Tudo o que a gente for colocar de adereço e de acessório, tem que levar isso em consideração. Eu não posso colocar ali uma pecinha que solte, tá? Para que serve um telefone? O telefone serve para falar. Alô? Bem, se ele tem todas as outras funcionalidades, mas ele não atende essa função, não serve. Então, a gente tem que levar em conta que, por mais que o produto seja personalizado, que seja bonito, ele tem uma finalidade. O consumidor compra ele por algum objetivo. E ele tem que servir para o fim a que ele se destina, tá?
O prazo de garantia. O prazo de garantia, ele é... Tá lá embaixo. 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis. As pessoas às vezes falam, não, comprei celular, vamos voltar no celular, ele tem garantia de 1 ano. Não necessariamente, e não em regra, tá? A lei dá a garantia de 30 dias para produtos e serviços não duráveis. O que é um produto ou um serviço não durável? Quando eu consumo ele, ele acaba. Por exemplo, um alimento. Eu compro um lanche, comi e acabou. Ele não é durável. O durável, eu consigo usar mais de uma vez, ou um número razoável de vezes. Por isso que o não durável é de 30 dias, consumir e acabou. Não é para ficar por muito tempo. O não durável, por que ele é de 90 dias a garantia? Porque eu uso mais de uma vez. Então, por exemplo, um carro, uma roupa, um calçado, uma bolsa, eu consumo mais de uma vez e ele continua, ele serve para várias utilizações. Falar, mas tudo que a gente compra tem garantia de 1 ano. Se você pegar o termo de garantia dos produtos, você vai ver que o termo de garantia nem sempre é de 1 ano. Existe a garantia legal e a garantia do fornecedor. Então, você, como fornecedor, você pode dar um prazo de garantia maior do que os 30 dias, ou do que os 90 dias, tá? O ideal é que o termo de garantia, ele é escrito e que lá estejam escritas todas as condições dessa garantia, tá? Principalmente de que má utilização, o consumidor perde a garantia. Se está lá escrito, se ele está bem feitinho, está bem documentado, isso também te resguarda. Então, passou os 90 dias, por exemplo, você não é obrigado a substituir por defeito, mas tá? O consumidor tem esse prazo para verificar se o produto está em ordem. Se não está em ordem, passou esse prazo. Lembrando que, assim, a garantia que o fornecedor dá, ela é sempre complementar da garantia legal, tá? Então, eu tenho a garantia legal e tenho a garantia que o fornecedor dá. As duas são montadas. Você fala, eu dou um prazo de 120 dias de garantia, tá? Você colocou lá no seu termo de garantia que sua garantia é de 120 dias. É 120 mais 90, tá? Se você quer só dar os 120, então você fala que o prazo de garantia seu é de 30, porque aí vai dar os 90 da lei e os 30 seus, tá? Se você coloca lá que o seu prazo de garantia é de 1 ano, ele é de 1 ano mais 90. Senão você tem que colocar ele reduzido, o seu prazo de garantia, e contar que existe o prazo de garantia legal. Isso é muito importante, isso evita dor de cabeça. Também é importante, como eu falei, coloca lá um recadinho, como usar o produto, para que o produto serve. Coloca também um termo de garantia organizado, com todas as condições da garantia, o que é que você está garantindo tudo do seu produto, está garantindo só algumas funcionalidades. Por exemplo, eu fiz uma camiseta colorida, pintada. Olha, eu dou garantia, mas a garantia não abrange se você lavar e ela dá uma desbotada, porque esse tecido faz parte dele dar uma desbotadinha. Isso tem que estar explicado para o consumidor, tá? Faz parte do produto, faz parte. Pode ver, se você comprar um jeans escuro, lá na etiqueta vai estar, cuidado ao lavar, porque ele dá uma desbotadinha, não junte com outras roupas. Então, o consumidor, ele tem que ser avisado disso. Isso que é importante, essa transparência, essa informação. Então, quando o consumidor comprou, ele já sabia, ele sabia o que estava acontecendo, tá? Como é que funciona quando o produto dá defeito? Tá? Tem lá
um artigo que fala que os fornecedores de produtos ou serviços respondem pelos vícios de qualidade e quantidade que tornem impróprios ou inadequados para o consumo a que se destina. Então, aí a gente volta. Para que a coisa foi comprada? Para que ela se destina? Tá? Exemplo. Eu tive um processo, não faz muito tempo, minha cliente comprou móveis planejados, comprou uma cozinha. Linda cozinha. Primeiro que são móveis planejados. Se são móveis planejados, eles têm que encaixar no espaço, certo? Ninguém falou para ela que eles não eram móveis planejados, eles eram móveis modulares. Porque se você olhar os anúncios são de móveis planejados, tá? E eles eram móveis modulares e o módulo não encaixava na cozinha dela. E a hora que ela colocou todas as panelas dela no paneleiro, o paneleiro fez assim, ó. Para que serve o paneleiro? Até onde eu sei é para pôr panela. Então, qual foi o problema dessa loja? Além da questão de qualidade, a questão do vício, que o paneleiro não podia ter envergado daquele jeito, foi a questão do anúncio. Olha, nós não vendemos móveis planejados, nós vendemos móveis modulares. Tá? Então, é importante esclarecer, pode vender móvel modular? Claro que pode, não tem proibição nenhuma, não tem problema nenhum. Mas o consumidor ele tem que saber disso. Quando ele for lá, ele tem que ter sido informado disso. Tá? Então, essa é a questão mais importante, é essa informação. Se você informa, se o seu anúncio informa, depois o consumidor não vai poder reclamar. Tá? Como é que funciona? Consumidor, produto deu defeito. Pode dar defeito? Gente, todo produto pode dar defeito. Produto industrializado, então, por maior que seja o controle de qualidade, ele pode dar problema. O que vai fazer a diferença para a sua empresa? A forma como você recebe essa reclamação e a forma como você trata isso, a resposta que você dá. E aí a gente vai entrar num direito do fornecedor que consumidores e fornecedores não sabem. O fornecedor, ele tem 30 dias para resolver o problema. Ou seja, o fornecedor, ele não é obrigado a fazer a troca imediata. Tá, não, esse tá com defeito, eu troco, te dou um novo e tá lindo. Não. O fornecedor, ele tem 30 dias para ficar com o produto e reparar o defeito, tá? Ou trocar, ou ver o que ele pode fazer pelo consumidor para resolver o problema, tá? Pautado que exista um problema, ok? Dentro desses 30 dias, o fornecedor não resolveu, aí fica a critério do consumidor. Se ele quer a substituição por outro igual novo, se ele quer o dinheiro de volta corrigido, tá? Ou se ele quer um abatimento no preço, tá? Então, olha, eu fico com esse produto com defeito, mas eu quero aí um desconto, você me devolve uma parte do valor e eu fico com o produto. Ou eu te devolvo o produto e quero todo o meu dinheiro de volta, dinheiro corrigido, ou se eu quero outro igual, tá? Então, o fornecedor, ele tem 30 dias para resolver. Se o fornecedor não resolveu nesses 30 dias, aí é o consumidor que escolhe, tá? Se ele quer a substituição, se ele quer o dinheiro corrigido, ou se ele quer um desconto, um abatimento proporcional no preço. Ok? Mas vocês têm 30 dias, o fornecedor tem 30 dias para resolver o problema. Reparando, consertando, mas tem que deixar funcionando e tem que deixar zerada, tá? Nada impede que as partes convencionem antes dos 30 dias. Ó, o consumidor foi reclamar, você sabe que você não vai conseguir arrumar, mas dá para dar um bom desconto, dá para dar restituição, tá? Nada impede que vocês façam essa convenção, que vocês acertem. Novamente aqui, vale aquela questão, como é que eu gostaria de ser tratado como consumidor?
Se eu estivesse do outro lado do balcão, o que eu ia querer? Né? Então, tem essa questão. Sempre se colocar no lugar do outro. Isso é importante e isso faz muita diferença. Tá? Devemos lembrar também que, em caso de mau uso, o consumidor perde o direito à troca. Tá? Então, eu tenho um celular, meu celular não é a prova d'água, mas ele caiu na piscina. O fornecedor ele não pode ser responsabilizado com relação a isso. Outra questão, a gente falou aqui de troca de produto, você percebe que eu falei de produto com defeito, tá? Porque o fornecedor ele não é obrigado a trocar o produto porque o consumidor não gostou ou porque não serviu. As lojas costumam dar esse direito, é uma questão até mais comercial do que jurídica. Agora, se eu dou o direito de troca, eu tenho que dar o direito de troca para todo mundo, tá? Por obrigação, a loja só é obrigada a trocar, o fornecedor ele só é obrigado a trocar um produto em caso de defeito, tá? Mas se eu anuncio que tem troca, ela é troca para tudo, tá? Para todo mundo. Tem que observar aqui o produto comprado no estado. Então, aqui na minha cidade tem, eu acho que tem em muitos lugares, lojas de salvados, ou lojas que vendem produtos usados, brechó, sebo, ou mesmo aquelas lojas que vendem o produto que está na vitrine. Se você vende um produto nessas condições, ou porque ele é usado, ou porque ele é salvado, ou porque ele está na vitrine, não vai dar direito à troca, ou porque ele tem mesmo pequenos defeitos, né? Às vezes o outlet ele vende muito mais barato, mas porque tem algum defeitinho, uma costurinha, a linha que foi na cor diferente, alguma coisinha, ou um arranhadinho. Posso vender isso? Posso, mas está com defeito. O consumidor tem que ter muito esclarecido, tem que ter muito claro de que aquele produto é um produto com defeito e de que ele está sendo vendido no estado, tá? Nada impede que você venda. O consumidor não precisa ter direito à troca, mas o consumidor tem que ser esclarecido. Então tem que estar muito claro, tem que estar na etiqueta, tem que ter uma placa grande na loja. Produto no estado não dá direito à troca. Se tiver isso, se o consumidor foi esclarecido disso, a gente volta lá naquele tópico. Se isso foi esclarecido, tá? Também não tem o direito à troca, mas o consumidor precisa ser esclarecido. Aí você vai falar assim, não, mas eu já ouvi em muitos lugares que eu tenho 7 dias para trocar. Comprei, não gostei, eu tenho 7 dias para trocar. Esse é o direito de arrependimento. Ele vale apenas para compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Compra por catálogo, venda direta, por telefone, pela internet. Quando isso foi feito lá em 90, eles estavam muito preocupados com aquele vendedor de porta em porta, sabe? Com venda por catálogo. Hoje a gente tem muita venda por telefone e tem muita venda pela internet. Por telefone tinha o 1406 na época. Hoje a gente tem muita venda pela internet. Então, eu comprei fora do estabelecimento comercial. Qual é a regra? Tá? A regra é eu comprei fora do estabelecimento comercial. Eu não fui na loja comprar. E por que tem essa regra? Tá? Porque quando o vendedor vai até a pessoa, muitas vezes a pessoa compra por impulso. A internet tem aí umas controvérsias, tal, mas também vale a regra, porque a regra está no Código de Defesa do Consumidor. Então, a pessoa compra por impulso. Compra pela internet, ela não viu o produto, tá? Compra por telefone, eu não vi. Ou a pessoa foi, bateu na minha porta, eu achei que aquela era uma grande oportunidade. Comprei. Fiquei com aquilo em casa, olhei bem e falei, caramba, né? O que eu fiz? Olha onde eu fui enfiar o meu dinheiro. Às vezes até um produto caro, esses produtos nem sempre são baratos, né? Tinha lá o vendedor da enciclopédia, né? Que ia, olha, fala, caramba, meu filho não ia usar isso, né? Não usa mais, né? Tem a internet agora.
o consumidor ele tem 7 dias do recebimento do produto para desistir da compra, tá? Algumas exceções, e aí eu acho que eu acabo entrando até no mercado de muitas de vocês. Produto personalizado, não tem direito ao arrependimento. Por quê? Eu devolvi o produto, no meu direito de arrependimento, o fornecedor vai vender ele para outra pessoa, tá? Agora, o produto que é personalizado, fiz lá lembrancinha do aniversário dos meus filhos, chegou, não gostei. O que o fornecedor vai fazer com aquilo? Ou chegou, eu pensei bem, não devia ter comprado. O que o fornecedor vai fazer com aquilo? Não tem o que fazer, tá? Então, produto personalizado não dá direito de arrependimento. Software, arquivo eletrônico, e isso inclui música, também não dá direito a arrependimento. Por quê? Eu baixei, esquece que eu não devolvo mais, porque eu baixo uma cópia, tá? Então, não tenho como devolver. Para driblar isso, geralmente quem vende software, quem vende arquivo eletrônico, coloca uma degustação. Então, coloca lá 30 dias uma versão free, coloca lá a música, você pode ouvir um trechinho, ou você pode até ouvir ela inteira sem conseguir baixar, que é para não dar esse problema, porque baixou, esquece que não volta, né? Então, isso também não dá direito de arrependimento. E o judiciário também entende que não dá esse direito de arrependimento para passagens aéreas. Porque a passagem aérea, quando você compra, ou pelo telefone ou pela internet, em regra você já pesquisou, tá? E você conhece o serviço, andar de avião, tá? Então, o judiciário também entende que não dá esse direito de arrependimento em 7 dias. Tá? Geralmente a compra ela é mais consciente. Sim. Veio aqui uma pergunta falando sobre o direito de arrependimento e o defeito, a garantia, tá? O direito de arrependimento é quando você compra fora do estabelecimento comercial e não gostei. Eu não preciso justificar, eu não gostei, eu vi que eu não ia ter dinheiro, tá? Então, é fora do estabelecimento comercial. Agora, se o produto é de má qualidade, se o produto ele tem um defeito, se o produto não serve para o fim a que ele se destina, tá? Aí ele está dentro da garantia, ele está dentro da responsabilidade. É diferente do direito de arrependimento, ok? Um outro direito que o fornecedor tem é não fazer o preço de um produto igual ao outro. Então, eu tenho lá uma peça sem preço. O consumidor ele tem direito à informação. Esse direito à informação inclui de ter o preço na peça. Eu não preciso ficar perguntando qual é o preço. Eu tenho que chegar na loja, bater o preço, bater o olho na peça que eu quero comprar e ver o preço. É obrigação do fornecedor colocar o preço na vitrine. Eu tenho um produto na vitrine, ele tem que ter preço, tá? Tá aí cheio de loja chique que não coloca preço. Isso é ilegal, ele pode até ser multado pelo Procon, tá? Agora, dentro da minha loja, eu tenho um produto, tem um outro semelhante, que não é exatamente o mesmo produto, tá? E ele não tem o preço, eu não sou obrigada a vender 2 camisas pelo mesmo preço, tá? O fornecedor ele pode ser multado porque estava lá com o produto sem preço na loja dele, mas ele não é obrigado a vender os 2 pelo mesmo preço, tá? Quem tem loja, principalmente, toma cuidado. Tem que ter preço na vitrine e tem que ter preço nas peças ou nas gôndolas. No caso do mercado, já não usa mais o preço em todas as peças, mas tem que ter na gôndola. Mas eu não sou obrigada a vender 2 produtos diferentes pelo mesmo preço, porque um estava sem, tá? Agora, se eu tenho 2 produtos iguais, é o mesmo produto, com preços diferentes, aí eu sou obrigada a fazer pelo preço mais barato, tá? Então, também tem que tomar cuidado com remarcação, tá?
O fornecedor, ele é obrigado a aceitar pagamento em moeda nacional, dinheiro, reais, tá? Outras formas de pagamento, o fornecedor não é obrigado a aceitar. Ah, mas você tem estabelecimento e não aceita cartão. Como o consumidor vai olhar e falar, mas que aberração, que absurdo não aceitar cartão. Você tem que aceitar cartão. Não tem, não é obrigação. Hoje tem aquelas maquininhas que é bem facilitado, que é melhor para o fornecedor até, mas ele não é obrigado a aceitar nem cartão, nem cheque, muito menos pagamento em moeda estrangeira. Tá? Cheque também não é obrigatório e, aliás, muita loja, ao menos aqui em São Paulo, não está aceitando mais cheque, tá? O fornecedor, ele não é obrigado, mas ele tem que, novamente, o direito de informação, ele tem que anunciar isso. Então, na porta do seu estabelecimento, você já coloca lá a plaquinha, não aceitamos cartão nem de débito nem de crédito, ou só aceitamos débito, e não aceitamos cheque. Olha, pagamento só em dinheiro. Pagamento só uma bandeira de cartão eu aceito, as outras eu não aceito. Isso tem que ser claro, tem que estar na porta do estabelecimento, ou se vende pela internet, vende pelo site, isso tem que estar colocado, tá? Mas o fornecedor, ele não é obrigado a aceitar nem cartão de crédito, nem cartão de crédito, nem cheque, nem qualquer outra forma de pagamento, nem pagamento em moeda estrangeira. Pelo contrário, pela legislação brasileira, eu sou obrigada a anunciar sempre em reais. Eu não posso anunciar em moeda estrangeira. Agora, eu tenho uma padaria, eu aceito pagamento débito, crédito, cheque, mas cheque só acima de R$50. Cartão só acima de R$10. Não pode. A partir do momento que o fornecedor ele se predispõe a aceitar determinada forma de pagamento, é independente do valor. Comprei 50 centavos de bala, quero passar no cartão? Se você aceita cartão, você tem que aceitar. Se você aceita cheque, vai aceitar um cheque de R$1, ai, mas um cheque de R$1 vai me dar mais prejuízo do que lucro. Tem que aceitar, tá? Se você aceita para uma coisa, tem que aceitar para tudo. O estabelecimento comercial que tem artista ao vivo, tá? Ele também pode cobrar cover, tá? Então, se tem artista, se ele faz alguma apresentação ao vivo, geralmente barzinho, restaurante, o estabelecimento pode cobrar o cover, tá? Não tem problema, pode cobrar. Com relação às ofertas, tá? Quando eu faço oferta, a oferta, ela é a promoção, né? Então, eu coloquei um anúncio, tem uma oferta. Ela obriga o anunciante, tá? Por isso, é importante, quando você colocar uma oferta, que ela seja clara, que ela seja ostensiva, que ela seja em língua portuguesa e que ela individualize o produto. Então, a minha oferta é para o produto da marca tal, se comprar tal quantidade, máximo tanto por cliente. Se o produto oferece algum risco, quais são os riscos que esse produto oferece. Por quê? Coloquei na oferta, eu tenho que cumprir. É lógico que aí a gente também entra com aquilo do bom senso. Eu estou vendendo uma TV que custa R$5.000. Deu um problema na hora de digitar, o meu panfleto saiu que a minha TV de R$5.000 é vendida por R$50. Chove consumidor na loja. Sou obrigada a vender? Não. Tá? A questão aí entra aqueles deveres de boa fé, de lealdade. É óbvio que o anúncio saiu errado. É óbvio que teve um problema de digitação. Uma TV de R$5.000, eu não consigo vender ela nem por 500. Faltando um zero. Tá? Mas da mesma forma que eu anunciei a oferta, eu também tenho que colocar o anúncio de que houve um erro. Tá? Então, assim, agora, era uma TV de 5.000. O meu anúncio saiu por 2.500. Mas foi por erro, eles inverteram o preço dos produtos.
Uma TV de 5.000, ela pode até ser vendida por 2.500, é razoável. Então, eu posso ser obrigada. Então, muito cuidado quando fizer uma oferta, lê, relê, pede para a equipe, porque se você anuncia, você vai ser obrigado a vender, a não ser que seja um erro assim muito absurdo, tá? Publicidade. Publicidade não é só a oferta, não é a promoção. Publicidade é uma campanha, o anúncio de um meu produto. Olha, eu tenho esse produto no mercado, né? Olha, loja, olha, eu vendo TVs, tá? Sem individualizar o produto, sem colocar o preço necessariamente. A publicidade, ela sempre tem que colocar características verdadeiras do produto, não pode incitar violência, preconceito, discriminação, explorar medo, superstição, tá? E ela tem que deixar claro que ela é publicidade. Então, sabe, já pegou aquela revista que tem uma página com um artigo super legal, mas que na verdade não é um artigo, ele está vendendo, tá? Tem que deixar claro que aquilo é uma publicidade. Colocou nas mídias sociais a mesma coisa. O consumidor ele tem o direito de saber que aquilo é publicidade. Algumas empresas tiveram um problema nas mídias sociais porque fizeram vídeo, parecia campanha jornalística, não sei o que, tinha continuidade, e depois foram ver, era só uma campanha publicitária. Teve empresa até sendo autuada por causa disso, porque quando você faz publicidade, você tem que deixar claro, porque senão acaba sendo uma publicidade abusiva. A publicidade, ela também tem que tomar muito cuidado com a criança, tá? Tem aí muitas discussões jurídicas, até se pode fazer propaganda para criança. Porque a publicidade, ela não pode se aproveitar da deficiência de julgamento do consumidor e da falta de experiência das crianças. Então, tem até uma campanha grande para que seja proibida a propaganda, publicidade infantil. Por enquanto, é permitido, é viável, mas tem que tomar cuidado para que ela não seja muito abusiva e que ela não abuse da falta de experiência das crianças. Eu sei que a gente está estourando no nosso tempo, mas eu só queria também falar um pouquinho sobre cadastro de inadimplentes, tá? O fornecedor, ele tem o direito de inscrever o consumidor inadimplente nos bancos de dados e nos cadastros de inadimplentes. Os principais são Serasa e SPC. Pode fazer isso? Pode. Pode protestar consumidor inadimplente? Pode. Só cuidado. Isso, o consumidor, ele tem que ser avisado que ele está sendo inscrito, tá? Então, tem que mandar uma cartinha dizendo, olha, você está sendo inscrito no Serasa, no SPC, por causa dessa dívida, o valor é tanto. Quer pagar? Me procure. Geralmente, as empresas dão aí 10 dias para regularização. Não regularizou, o consumidor estava consciente. Novamente, o dever de informação, tá? Protesto, a mesma coisa, tá? Outra coisa, a cobrança, ela tem que ser discreta e ela não pode humilhar o devedor. Aquela empresa que liga para a pessoa e liga para o chefe, liga para a mulher, liga para a avó, liga para todo mundo, para a família inteira para cobrar, isso é irregular, isso é abusivo, pode ser denunciado, aliás, tem que ser denunciado mesmo, tem que ser denunciado no PROCON mesmo, porque o consumidor, ele tem direito de não ser humilhado. Então, o fornecedor pode cobrar, eu entendo que deve mesmo cobrar. O cadastro de inadimplentes é uma ferramenta importante para o fornecedor. Se você tem título, se você tem duplicata, cheque, pode protestar, mas só toma cuidado para que isso não humilhe, para que isso não exponha, que senão, além de não receber, você ainda pode ser condenado por uma indenização por dano moral, e aí vai ficar pior ainda a emenda, tá? Concluindo, então, nós sempre temos que observar os princípios de como nós gostaríamos de ser tratados. Nós somos fornecedores, mas nós também somos consumidores. Então, que o consumidor, ele deve ser tratado com respeito, de forma razoável, e que os contratos sejam feitos com boa fé.
ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Na página do meu escritório no Facebook, a gente divulga dicas sobre consumidor, sobre relações de trabalho. O nosso foco é trabalhar com micro e pequenas empresas, especialmente empreendedores. Nossa página é facebook.com MGDS Assessoria Jurídica. Então, curtam a nossa página, compartilhem, lá tem algumas dicas. Quero agradecer o pessoal do escritório pelo apoio de sempre, revisando conteúdo. Agradecer a Carla De Santis, que cuida da minha imagem, do meu visual, né? facebook.com, Carla De Santis. Também agradecer o apoio técnico e sempre o companheirismo do pessoal da InfraWorks, facebook.com/infraworks, soluções em tecnologia, e nos vemos a semana que vem, vai ser a minha última tutoria desse ciclo. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre direitos da mulher, empoderamento, apesar da nossa tutoria ser voltada para a empresária, acho que é importante a gente falar sobre empoderamento, sobre direito da mulher e também sobre relações na internet e sobre essa questão de como nos relacionar à internet, direitos e obrigações nos meios eletrônicos. Muito obrigada, uma boa semana para vocês.